Que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia de todos que nos ouvem ao iniciarmos o nosso mergulho de hoje. Amém. É muito bom estar aqui de novo. E o tema que temos pela frente hoje é simplesmente monumental. Sem dúvida. Estamos falando sobre a origem de absolutamente tudo. A origem do universo, da estrutura da vida, da nossa própria humanidade. É uma conversa fascinante, sabe? Uhum. E uma conversa que tem sido debatida e dissecada sob perspectivas incrivelmente diferentes ao longo do tempo. Exato. Mas o mais curioso é que todas essas visões que vamos explorar são baseadas no mesmíssimo texto milenar. Isso que é o mais intrigante. Para quem nos ouve, a nossa fonte principal hoje é o aclamado livro A Origem, 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Um material riquíssimo. Demais. E o foco da nossa análise será o ensaio principal do autor Ken Ham, junto com as respostas formais fornecidas por outros 3 pensadores brilhantes, que são Hugh Ross, Deborah B. Harzma e Stephen C. Meyer. E um ponto de partida vital para quem está nos acompanhando hoje é o seguinte: a nossa função nessa conversa não é julgar qual dessas visões é a correta. De jeito nenhum. Não vamos declarar um vencedor neste gigantesco debate teológico e científico, né? O nosso papel aqui é reportar as ideias e dissecar essas visões com total imparcialidade. Perfeito. A missão é ajudar quem nos ouve a entender a espinha dorsal dos argumentos de cada um dos lados. Isso. Vamos olhar bem de perto para as premissas invisíveis que eles usam, sabe? As evidências que eles escolhem destacar no mundo natural e a lógica que amarra tudo isso. É um exercício muito revelador, porque mostra como a interpretação de um simples fóssil ou a tradução de uma palavra antiga pode construir ou derrubar uma visão de mundo inteira. Com certeza. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá? Começando direto com o Ken Ham. Ele é a voz do ensaio principal e o grande defensor do que a gente chama de criacionismo da Terra Jovem. Exatamente. E a premissa dele chama a atenção logo de cara pela contundência. Sim, ele defende que a leitura dos primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis tem que ser feita de forma puramente histórico-literal. Ou seja, nada de alegoria. Nenhuma alegoria. Não é uma grande poesia hebraica ou um mito fundador, tipo uma fábula. Para ele, é um registro histórico, exato e cronológico. O que nos leva inevitavelmente à conclusão matemática do modelo dele, né? Se a gente assumir que os 6 dias da criação narrados em Gênesis são dias literais, iguaizinhos aos nossos dias de 24 horas marcados pelo relógio... E se a gente traçar uma linha somando as idades nas genealogias bíblicas desde Adão, não é? Exato. A idade da Terra e de todo o cosmos seria em torno de apenas 6.000 anos. E é aí que surge o grande paradoxo com a ciência moderna. Porque em qualquer documentário, livro escolar ou museu que a gente visita, o consenso científico fala abertamente em bilhões de anos. Sim, bilhões. Mas o Ham não recua diante dessa divergência gigantesca. Nem um pouco. Para rebater esses bilhões de anos, ele introduz um conceito muito específico sobre a própria natureza do trabalho científico. Ele propõe uma divisão bem rigorosa entre ciência experimental e ciência histórica. E entender essa distinção é basicamente entender o motor de todo o argumento dele. A ciência experimental, na visão do Ham, é aquela que a gente pratica no presente. No laboratório. Observável e testável. Exatamente. É o tipo de ciência que a gente usa para descobrir curas para doenças, para projetar motores de aviões ou criar a internet. Ela acontece na nossa frente. Tá, e a ciência histórica? Já a ciência histórica envolve tentar reconstruir um passado distante. Um passado onde ninguém, nenhum ser humano estava lá para observar ou medir o que aconteceu. Ah, entendi. Então a geologia profunda, a paleontologia e a cosmologia estariam todas dentro dessa segunda categoria. Perfeito. A lógica dele é que quando um cientista escava um fóssil, aquele osso não vem com uma etiqueta impressa dizendo "fui enterrado há 60 milhões de anos". Faz sentido. A data é uma interpretação. Sim. O Ham defende fortemente que a ideia de milhões de anos não vem dos fatos físicos em si. Ela vem de uma visão de mundo naturalista e ateísta que, segundo ele, dominou a ciência moderna. Então essa lente naturalista exige que
tudo seja explicado por processos cegos e lentos, sem a ação de Deus. Isso. E é essa lente que dita como as evidências devem ser lidas. O detalhe fascinante é que o Ham lista evidências físicas reais que, na visão dele, sustentam totalmente o modelo de uma Terra jovem. E de um evento catastrófico repentino também, né? E sim, o dilúvio de Noé. Pega o exemplo dos tecidos moles. Paleontólogos encontraram vasos sanguíneos e estruturas celulares flexíveis dentro de ossos de dinossauros. Nossa, tecido mole preservado. Pois é, e a provocação do Ham é muito direta. Ele pergunta como um material biológico tão delicado poderia sobreviver ao desgaste do tempo se estivesse enterrado por 65 milhões de anos. Para ele, isso aponta para um enterro muito mais recente. Exato. E a isso, ele adiciona o que a gente encontra no topo do mundo. Ele aponta para fósseis marinhos, conchas, amonites cravados nas rochas lá no topo de montanhas altíssimas. Até no Monte Everest, certo? Até no Everest. A leitura dele não envolve lentas colisões de placas tectônicas ao longo de eras. É o afogamento literal daquelas altitudes por águas oceânicas que cobriram tudo rapidamente durante o Grande Dilúvio. E ele usa o Grand Canyon para ilustrar essa ação violenta das águas também, não é? Sim. Imagina aquelas famosas paredes rochosas do cânion como uma pilha gigantesca de panquecas. Ele argumenta que essas camadas sedimentares estão dobradas e curvadas umas sobre as outras de forma drástica. Tá, mas qual é o problema disso para a geologia tradicional? O problema, segundo ele, é que elas não estão partidas nem esfareladas. Se cada camada tivesse sido depositada lentamente durante milhões de anos e endurecido até virar pedra sólida, qualquer terremoto que tentasse dobrar aquilo faria a rocha quebrar feito vidro. Faz todo sentido físico. O fato de estarem dobradas como massa de modelar sugere que essas imensas camadas de lama e sedimento ainda estavam úmidas e flexíveis, depositadas rapidamente por um dilúvio global. Se conectarmos isso a uma visão mais ampla, a gente percebe rapidamente que a grande motivação do Ken Ham não é só vencer uma discussão geológica sobre erosão. Tem algo maior aí. Muito maior. A fundação de todo argumento dele carrega um peso teológico estrutural gigante. Existe um dilema central guiando a urgência desse debate, que é a questão da morte. Como assim? Como a morte entra na discussão geológica? Pensa na teologia tradicional da salvação cristã. A premissa central ensina que a morte, o sofrimento e a doença entraram no mundo não como algo natural. Certo, entraram como uma penalidade drástica pelo pecado do primeiro homem, Adão. Exato. Agora, se a gente aceitar que a ciência geológica convencional está correta sobre a Terra ter bilhões de anos, o registro fóssil nos diz claramente que houve milhões de anos de animais se devorando ferozmente. Ah, entendi. Temos evidências de parasitas, mortes em massa, doenças ósseas como câncer nos dinossauros. E tudo isso existindo milênios antes de o ser humano sequer pisar na Terra para cometer qualquer pecado. Nossa, é um problema teológico imenso para o modelo literal. Se a predação e o sofrimento já preenchiam um mundo num estágio onde o texto de Gênesis diz que Deus olhou e achou tudo muito bom, então a morte física seria só uma engrenagem natural. E não o resultado de uma infração moral. E é aí que está o ponto do réu. Se a morte não é a consequência do pecado, então a obra redentora do Evangelho perde seu sentido lógico. Porque se Jesus foi à cruz pagar o preço que o pecado gerou, mas a morte já estava lá bilhões de anos antes, a lógica desmorona para ele. Para ele, ceder nesses milhões de anos significa soltar as fundações teológicas do próprio cristianismo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque as engrenagens da interpretação vão mudar completamente agora. Vamos mudar de marcha? Sim. Entra na discussão o astrofísico Hugh Ross, oferecendo o que conhecemos como criacionismo progressivo, a defesa de uma terra antiga. E é bom deixar claro que o Ross não é um inimigo da inspiração bíblica. De forma alguma. Ele concorda absolutamente com o Ham que o texto bíblico é inerrante e verdadeiro. A disputa não é sobre a autoridade da Bíblia, mas sobre a aplicação dessa leitura que força os dias a terem 24 horas de duração. A análise do Hugh Ross vai direto à linguística do Antigo Oriente Próximo.
Ele foca na palavra hebraica original de Gênesis, Yom, que traduzimos como dia. E o que ele descobre? Ele demonstra que Yom é uma palavra incrivelmente elástica no hebraico antigo. Pode se referir às 12 horas de luz solar, pode significar um ciclo fechado de 24 horas, mas também é amplamente usada para descrever um período longo e indefinido de tempo. Uma era. Tipo quando a gente conversa casualmente e diz: no dia do meu avô a vida era mais tranquila. Não estamos marcando uma data no calendário. Exato, estamos falando de uma época de uma geração inteira. A premissa do Ross é que os dias da criação foram eras imensas nas quais o Criador interveio progressivamente na história do planeta. Preparando a Terra para suportar ecossistemas complexos e, finalmente, a vida humana. Isso. E para resolver aquele gigantesco dilema do Han sobre a morte animal antes do pecado, o Ross altera o entendimento do que a morte na natureza significa. Como ele acomoda animais morrendo por milhões de anos com um Deus que diz que a criação era boa? Ele argumenta que o ciclo de predação, os carnívoros caçando, não era um mal moral desenfreado. Na verdade, eram processos ecologicamente necessários e desenhados intencionalmente para sustentar um planeta dinâmico. É, um leão caçando recicla biomassa e garante a saúde do ecossistema. O juízo de Deus, que veio especificamente por causa do pecado, causou a morte espiritual humana e a vulnerabilidade à morte física como consequência da rebelião. Mas não inventou o ciclo de biologia dos animais. Genial! Com essa base teológica firmada, o Ross traz um arsenal de descobertas científicas que independem de suposições evolucionistas. Ele busca medições observáveis, né? Sim, medições de que a Terra não pode ter só 6.000 anos. E um exemplo claríssimo disso são os núcleos de gelo da Antártica. Imagina os cientistas perfurando o continente congelado e extraindo cilindros de gelo de milhares de metros de profundidade? E o gelo acumula uma camada anual de neve, preservando os gases da atmosfera de cada ano histórico. Mas a solidez dessa prova não vem de ficar contando listras cegas no gelo. Como eles calibram isso, então? Essas camadas contêm as assinaturas químicas de poeira e cinzas de erupções vulcânicas perfeitamente documentadas na história humana. Tipo erupções na Roma Antiga? Exatamente. Usando esses eventos fixos para calibrar a contagem, eles conseguem descer e rastrear 800 mil camadas anuais contínuas. 800 mil anos comprovados. Uma matemática que anula qualquer calendário de 6 milênios. E além do gelo sob os nossos pés, ele aponta para as estrelas. O Ross levanta o clássico problema do tempo de viagem da luz. Se o universo tem só 6 mil anos, como a gente consegue captar a luz de galáxias que estão a milhões de anos-luz daqui? Pois é. Se o cosmo não fosse antigo, essa luz ainda estaria viajando no vácuo e o céu noturno pareceria muito diferente. Para explicar isso com exatidão, o Ross invoca a inflação cósmica. Imagina o tecido do universo, logo após a criação, como um balão murcho que se expande subitamente a uma velocidade indescritível. Carregando o espaço e a luz com ele. Exato. O que sobra desse momento original do Big Bang é a radiação cósmica de fundo. É como o calor remanescente de um fogão que foi desligado bilhões de anos atrás. E a gente pode medir essa radiação. E o padrão corrobora com precisão que o universo teve um ponto de partida exato, criado do nada, bilhões de anos no passado. Uma imensidão de tempo que introduz perfeitamente a terceira visão da nossa análise, a tese da Deborah B. Harzma sobre a criação evolucionária. A posição dela abraça um nível totalmente diferente de reconciliação. A proposta é que o Criador é o autor da vida e do universo, mas o mecanismo que ele usou para trazer a diversidade biológica foi a própria evolução biológica ao longo de bilhões de anos. E para harmonizar isso com Gênesis, ela se apoia fortemente num conceito teológico chamado acomodação bíblica. Explica um pouco mais sobre esse princípio. O princípio da acomodação propõe que Deus, na sua soberania, quando quis transmitir a sua palavra para as nações do Antigo Oriente Próximo, precisou acomodar e adaptar essa comunicação. Faz sentido. Ele usou a linguagem e a compreensão cultural daquela época. Exato. O objetivo de Gênesis nunca foi servir de manual científico moderno. O propósito não era ensinar sobre cadeias de DNA, mas sim comunicar verdades teológicas supremas. Mostrar que o mundo é governado por um Deus sábio e bondoso.
o que era bem revolucionário perto das crenças caóticas da época. Muito. E como a Harsma respeita os processos biológicos estabelecidos, ela ataca de frente aquele conceito do Ken Ham de dividir a ciência em histórica e experimental. Para ela, essa divisão tenta deslegitimar injustamente campos de pesquisa muito sérios. Porque os métodos testados em laboratório hoje são as mesmas ferramentas usadas para entender o passado. E o confronto dela fica muito evidente quando a gente retorna para as camadas do Grand Canyon. Ela rejeita completamente o modelo do dilúvio violento de curta duração do Ham. Porque se houve um dilúvio colossal cobrindo o planeta todo de uma vez, a lógica diz que todas as formas de vida teriam se afogado juntas, né? Sim, a consequência seria uma mistura caótica completa no chão fóssil. A gente encontraria um fóssil de dinossauro enterrado do lado de um ancestral do coelho. Teríamos cascos de cavalos antigos misturados com trilobitas. Um liquidificador gigante. Mas a geologia demonstra algo infinitamente mais organizado. A Harsma ressalta que as rochas revelam ecossistemas únicos, separados verticalmente. É verdade. Nas camadas mais baixas e antigas, não se encontra um único osso de mamífero. Não tem pássaro, não se acha nem o pólen de uma planta com flores. A complexidade aumenta camada a camada. A vida floresceu em épocas claramente distintas. Isso levanta uma questão importante. O argumento da Harsma não é puramente acadêmico. Ela é impulsionada por uma enorme preocupação com o ministério cristão. Uma preocupação pastoral, né? Sim. Ela alerta que a teologia da terra jovem, ao forçar intencionalmente os jovens a escolherem entre a fé num domingo e os fatos biológicos que eles aprendem na escola na segunda-feira, ergue um muro gigantesco para o evangelismo. É um perigo real. Quando forçamos os jovens a ignorarem a biologia para sentirem que são crentes autênticos, frequentemente eles abandonam a fé, achando que o cristianismo é anti-intelectual. E esse debate pastoral nos conduz direto para a quarta e última das visões analisadas. Stephen C. Meyer representa a voz da teoria do design inteligente. E o que chama a atenção no modelo do Meyer é o que ele intitula de ponto neutro. Ponto neutro. Enquanto os outros debatem acaloradamente sobre milhares versus bilhões de anos, o design inteligente não impõe um calendário. O foco sai do quando e vai inteiramente para o como. Eles focam em vasculhar o mundo biológico, em busca de evidências claras de complexidade especificada. Algo que grite que houve uma intenção primária na criação. A ilustração máxima que o Meyer usa é o mistério da molécula de DNA. O DNA não é só uma estrutura química complexa que reage por acaso, certo? Exato, ele funciona com a exata arquitetura de um software de programação. O DNA carrega informações precisas e sequenciadas. Ele envia comandos para que máquinas microscópicas nas células fabriquem as proteínas. É impressionante. A tese do Meyer é que sempre que a mente humana se depara com um código de informação ordenada no mundo, seja um pergaminho antigo ou código de computador, a origem dessa informação jamais é produto acidental da física cega. A causa é invariavelmente uma inteligência. Então, para ele, a enciclopédia genética no DNA não pode ser resultado do darwinismo aleatório. Ela aponta como uma assinatura para uma mente criativa primária. O interessante é que, mesmo o design inteligente declarando neutralidade sobre a idade da Terra, o Meyer traz uma observação pessoal muito intrigante sobre a leitura de Gênesis. E é um detalhe no texto que muda totalmente a paisagem. Ele convida o leitor a olhar atentamente para o quarto dia da criação. Isso é genial. De acordo com Gênesis 1, é só a partir do dia 4 que o Sol e a Lua são comissionados no firmamento para delimitarem os dias e anos. A implicação é contundente. Se o Sol, que a gente usa para medir o ciclo exato de 24 horas, não estava operando do dia 1 até o final do dia 3... Com base em que exigimos que aqueles primeiros ciclos tenham sido dias solares de 24 horas rígidas? É um argumento fenomenal. E como reforço de que o tempo divino opera em escalas desiguais, ele cita Moisés lá no Salmo 90. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou.
Exato. E mesmo fugindo da Terra jovem, o Meyer não poupa críticas incisivas à tese da Deborah Haussmann. Ele bate de frente com a aceitação indiscriminada da evolução que ela propõe. O centro da discordância reside na natureza da evolução como os seculares a compreendem. Um processo cego, aleatório e sem propósito. O Meyer sustenta que essa visão é teologicamente insustentável pelo que Paulo escreve em Romanos 1,20. Paulo ensina que os atributos invisíveis de Deus são percebidos de maneira nítida naquilo que foi criado. A lógica do Meyer é muito consistente. Se a atuação de Deus na criação for escondida atrás de processos puramente biológicos aleatórios que os próprios ateus afirmam não ter direção, a presença de Deus se torna cientificamente indetectável, e o design precisa ser percebido para dar sentido ao texto. Com todas as peças no tabuleiro, o ensaio final permite ao Ken Ham uma réplica às objeções dos outros autores. E a defesa que ele faz reafirma o colossal conflito de premissas em jogo. O Ham não cede às medições das montanhas ou dos glaciares. O coração da resposta dele é que a verdade profunda sobre a existência não funciona através de plebiscitos acadêmicos. Mesmo que todos os cientistas do planeta decidam que o universo é imemorialmente antigo, a ciência é feita por humanos falíveis que frequentemente jogam fora suas teorias antigas. Já o texto bíblico, na cosmovisão dele, é a revelação incorruptível direto de quem testemunhou a criação. E ele fecha o caso acionando uma regra bíblica incontornável de Êxodo capítulo 20. A instrução do mandamento do sábado. Versículos 8 a 11. A justificativa explícita de Deus para que o povo trabalhasse 6 dias comuns e parasse no 7º é: porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. A semana humana se espelha rigorosamente na semana divina original. O Han defende que dilatar esses dias de Gênesis para inserir milhões de anos desmancha a consistência literal de toda a lei mosaica. Então, o que tudo isso significa? Para nós, e para quem tirou esse momento do dia para analisar conosco todas essas vozes, a grande constatação é a imensa complexidade da nossa visão de mundo. A intersecção entre as evidências palpáveis do mundo real e as crenças inegociáveis que nos dão propósito é profunda. E o debate demonstra que as nossas lentes de cosmovisão definem o cenário. O mesmo fóssil nas paredes do cânion faz um leitor testemunhar a fúria do dilúvio global e faz o outro curvar-se maravilhado perante as profundas eras de evolução gerida por Deus. O apelo desse debate é cultivarmos uma consciência aguçada sobre de onde partem as premissas para não sermos tragados por certezas fáceis. Isso nos encoraja a abraçar uma reflexão final antes de encerrarmos. Origina exatamente da natureza dos textos primordiais que analisamos hoje. A gente tocou no conceito de acomodação bíblica para audiências do passado, lembra? Sim. Imagina se, como um exercício de pensamento, o Criador tivesse inspirado os versículos iniciais de Gênesis, exigindo jargões científicos contemporâneos. E se Moisés escrevesse os manuscritos descrevendo estágios de expansão na radiação cósmica de fundo? E a densidade de informações codificadas no ácido desoxirribonucleico, qual seria o resultado histórico? Ao ouvirem isso, aqueles pastores do Antigo Oriente Próximo simplesmente não compreenderiam a mensagem. Muito além do relógio exato usado, poderia ter sido obliterado pela linguagem técnica. O valor está no autor do texto e não na precisão da régua. É de fato um conceito que abala e expande a nossa sensibilidade de interpretação. E para quem se fascinou com este debate, temos um aviso. Teremos um novo episódio focado neste mesmo livro, aprofundando ainda mais estas ricas perspectivas. Restam tesouros infindáveis nesse debate para explorarmos. Sem dúvida. Que Deus abençoe todos os ouvintes.